Bom dia, segunda-feira! Eu recebi várias mensagens sobre o podcast da semana passada. Eu não imaginei que vocês fossem gostar tanto do que eu trouxe, e justamente por causa disso eu decidi fazer como se fosse uma segunda parte daquele assunto. Mais uma vez, isso que vamos conversar por aqui é algo que eu faço e que eu também indico para os meus pacientes. E quando você realmente coloca em prática, pode trazer grandes transformações. Então, vamos direto ao ponto, porque a ideia hoje é trazer algo bem prático mesmo. E caso você não tenha escutado, para conseguir entender melhor e deixar tudo mais completo, não deixa de escutar o podcast anterior, é o número 66. Então, lembra que lá nós conversamos sobre o tipo de conversa interna que está acontecendo na sua mente. Eu trouxe para vocês a importância de ver como seus pensamentos estão narrando a sua própria vida, aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. A grande questão é que normalmente essa narrativa é muito negativa e além de fazer o que eu comentei lá, que é ir direcionando essa narrativa de forma bem mais otimista e realista, a outra coisa que eu faço sempre é fazer perguntas. Porque sabe quando você tem aqueles pensamentos que sempre voltam, ou até mesmo aquelas sensações e emoções que volta e meia estão com você de novo? Não é por acaso. Existe um porquê daquilo ser o padrão para você. E através das perguntas você começa a entender por que isso está por aí na sua mente. Por exemplo, vamos supor que você está triste. Além de ter a sensação da tristeza, você percebe a sua narrativa interna, os seus pensamentos mergulhados nessa tristeza. E aí, além de fazer o que a gente conversou antes, pergunte-se: tá, peraí, de onde que está vindo essa tristeza? O que foi que aconteceu que ativou essa emoção em mim? Quando foi a última vez que eu me senti desse jeito? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu lembro que eu me senti assim? São perguntas simples, com respostas que podem transformar a sua vida, mas que normalmente as pessoas não fazem. Porque, sério, vamos lá. Continuando no exemplo da tristeza. Quando foi a última vez que você se perguntou o real motivo dela estar por aí? Se perguntou e percebeu quantas vezes ela tem aparecido? E o mais importante, alguma vez você já se perguntou quando foi a primeira vez que você teve essa emoção? É claro que você pode não lembrar 100% disso, mas a memória mais antiga que o seu cérebro trouxer já quer dizer algo. Esse tipo de pergunta você pode fazer com tudo. Tá se sentindo desanimada? Formule você mesmo perguntas para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. E com isso, você conseguir encontrar soluções. Com que frequência eu estou sentindo esse desânimo? Normalmente, em qual horário do dia que isso acontece? O que aconteceu antes desse desânimo aparecer? Em qual outra fase da minha vida eu lembro de ter tido tanto desânimo assim? Quando foi a primeira vez na minha vida que eu me senti desanimada? Nem sempre você vai conseguir responder tudo isso de forma rápida e clara, mas percebe que até mesmo essas perguntas já ajudam a mudar a narrativa da sua mente? Já ajudam a tirar o foco do problema e começam a te levar até a solução? Até mesmo em relação aos seus sintomas físicos, você pode ir, na verdade, ou melhor, você deve fazer essas perguntas sempre. Há quanto tempo eu venho sentindo dor de cabeça? Com que frequência isso acontece na minha vida? O que aconteceu antes da minha cabeça começar a doer? Que situação eu vivi que pode ter desencadeado isso? Será que eu dormi bem e o meu corpo realmente conseguiu descansar? Ou será que essa dor também é porque eu não estou dormindo direito? Como que está a minha alimentação nos últimos dias? Qual a coisa diferente que eu comi e que pode ter sobrecarregado meu organismo? Será que eu tomei água o suficiente para hidratar o meu corpo? Ou essa dor de cabeça é um alerta em relação a isso? São infinitas perguntas que você pode fazer para você mesmo e que vão te conduzir em direção a muito mais autoconhecimento e alívio dos seus sintomas, tanto os físicos como emocionais. E, inclusive, quando você faz esse tipo de pergunta para você mesmo, ajuda muito o profissional que vai te atender. Com certeza, quando você vai ao médico para tratar algum sintoma e você já traz essas respostas, você facilita demais o trabalho dele. Quando você vem para a terapia e já tem uma noção disso tudo, a gente consegue evoluir muito mais rápido. Portanto, a partir de hoje, comece a fazer perguntas para si mesmo. Entenda-se melhor, comece a se conhecer mais. Lembre-se de direcionar seus pensamentos de forma a encontrar soluções e não apenas ficar na reclamação. Mude a forma como você mesmo narra a sua história.
E caso isso esteja difícil por aí, não deixe de agendar a sua sessão ou de se inscrever para a próxima turma da minha mentoria. A sua vida pode ser muito mais leve. Eu desejo que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos e perguntas que realmente nos ajudem a direcionar a nossa vida de forma mais elevada. Nos falamos na semana que vem.